agora meditando os Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e de poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Eita, Estevão não tinha sido escolhido pelos 12 para cuidar das mesas? Lembram? A confusão entre cristãos de origem judaica e cristãos de língua grega. As viúvas, os pobres dos cristãos de língua grega não estavam sendo bem atendidas. E aí então os apóstolos, para evitar reclamação, murmuração, escolhem 7 homens para cuidarem das mesas, quer dizer, do serviço da caridade, enquanto os apóstolos se dedicam à oração e à pregação. Pois agora já aparece Estevão pregando. Repare que coisa. Depois Filipe, que era um dos 7, também vai aparecer pregando na Samaria. Que coisa! É que o Espírito de Deus faz dessas coisas. O Espírito de Deus impulsiona esses homens também à pregação. Então Estevão, cheio de graça e de poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse graça e poder é o Espírito Santo. A graça de Deus em Cristo é o Espírito Santo. Ou é o Espírito que, pairando sobre a Virgem Maria, veja como o anjo diz: o Espírito do Senhor virá sobre ti. Veja, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ou seja, o Espírito é o poder de Deus que, vindo sobre a Virgem, cobre-a com a sua sombra. Como a nuvem, que também é símbolo do Espírito, cobria no Antigo Testamento a tenda de reunião. Como a nuvem invadiu e cobriu o templo de Jerusalém, quando ele foi dedicado por Salomão. Então vejam como é interessante. Este poder, esta graça, são o Espírito Santo de Cristo. É na força do Espírito de Cristo que Estevão operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Intervieram então alguns da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus e alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e puseram a discutir com Estevão. Que confusão é essa? Veja, primeiro, isso acontece em Jerusalém. E quem são esses? O que estão fazendo esses de tantos países? São judeus, meus irmãos, são judeus. É que os judeus estavam espalhados pelo mundo, pelo Império Romano todo. Está certo? Muitos desses judeus, eu já expliquei a vocês, nasceram fora da Terra Santa. São Paulo mesmo não nasceu na Terra Santa. Era judeu, nascido em Tarso, na Cilícia. Cilícia, onde hoje está a Síria e um pedaço da Turquia. Então, são judeus que vêm de outras regiões para viverem em Jerusalém, por piedade. Eles não falam originalmente o aramaico, a língua deles é o grego. Judeu é como o nordestino nascido em São Paulo. Pronto, nasceu em São Paulo, mas o sangue é nordestino, a cabeça tem muito de nordestino, está certo? Assim são esses judeus. Nasceram fora da Terra Santa, mas são judeus. E por piedade vêm morar em Jerusalém. E eles têm as sinagogas deles. Então você tinha sinagogas de judeus nativos na Palestina, que falavam aramaico, e judeus nascidos fora da Terra Santa, que falavam grego. Então essa sinagoga mesmo aqui da confusão é a sinagoga dos libertos. Tá certo? Por que chamada assim? Era um pessoal que tinha sido escravizado e depois tinha sido resgatado, e esses aqui são os filhos desse pessoal, por isso sinagoga dos libertos. Estevão talvez era desse grupo, antes de se converter ao cristianismo. Por isso que Estevão está lá arengando com o pessoal dessa sinagoga, está certo? Então, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Então Estevão discutia, certamente com muita força, e com a sabedoria, com o fogo do Espírito de Cristo. Subornaram então alguns para dizerem: ouvimo-lo pronunciar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus.
Contra Moisés quer dizer contra a lei, contra a Torá, está certo? E o que é a lei? São os 5 primeiros livros da Bíblia. É essa a lei. Como para os cristãos, qual é a parte mais santa da Bíblia? Os evangelhos. Para o judeu, qual é a parte mais santa da Bíblia? A Bíblia para os judeus é somente o Antigo Testamento, que eles chamam de Escrituras, tá certo? E qual é a parte mais santa? Os 5 primeiros livros, que eles chamam de Torá, é a lei, ou melhor, é a instrução. Na verdade, a palavra Torá quer dizer instrução. A Bíblia dos judeus, ela é dividida em 3 partes. A Torá, que é a lei, depois tem os Nebiim, que são os profetas, e depois os Ketubim, que são os escritos. Então, lei, profetas e os escritos, também chamado de salmos. Pronto. Então vejam, está aí. Eles chamam de Tanak ou Tanaká. Veja, T de Torá, N de Nebiim, profetas, e K de Ketubim, os escritos. Então a discussão é essa, em torno da lei, né, para Estevão mostrando que Jesus é o Cristo. Aí esses judeus acusam, com falsas testemunhas, dizem que Estevão estava falando contra Moisés, quer dizer, contra a lei, e portanto contra Deus. É mentira. É uma interpretação maldosa, maligna, como quando dizem que os católicos adoram imagem. Veja, é mentira. É uma interpretação maldosa, maligna, mentirosa. E a mentira vem de Satanás. Veja como é interessante. E isso vai levar Estevão à morte. Mas nós veremos no próximo programa. Para você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima.